Olá amigos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero trazer uma visão, vamos lá, um pouco mais apocalíptica do que pode acontecer com o mercado nos próximos meses ou anos, né, porque não tem como se acertar o timing perfeito, e como é que isso pode impactar de modo geral nos seus investimentos e assim, esse vídeo pode ser um pouquinho, acho que vai ser um pouquinho mais longo, mas eu estou tentando trazer de forma bem completa, então fica até o final desse vídeo que eu acho que vai valer a pena se dar uma refletida sobre tudo que eu vou trazer aqui. Mas tudo isso depois da vinheta. Então galera, já sabe, se gosta do canal, deixa um like, se esse vídeo for bom, compartilha, deixa um comentário aqui pra gente, ajuda a gente demais e bora sem enrolação logo o conteúdo. Eu quero trazer uma visão um pouquinho diferente do mercado, porque a gente está agora no final do ano, todo mundo feliz com um possível rally de Natal e tá chegando talvez a eleição do Trump, que pode ser bom pra caramba, e assim, tem toda aquela parte cíclica aqui, né, que o povo fica muito empolgado. Eu quero trazer uma visão de algumas coisas que eu acho que vale a pena de dar uma refletida, porque o mercado pode estar numa situação um pouquinho pior do que a gente está imaginando. Vamos trazendo aqui na sequência, me acompanha até o final do vídeo que vai valer a pena. Vamos lá. Ó, primeira coisa que eu quero trazer para vocês, esse aqui é um retorno do SP500, que a gente fala de inversão da taxa de juros. Igual eu comentei já em outros vídeos, a taxa de juro é aquela coisa que você, né, você vai, a taxa que você paga para pegar uma grana emprestada, para emprestar dinheiro, coisa do tipo. Aí tem uma taxa de juros nisso. Quando a gente fala aqui por exemplo, aqui no caso do SP500, tem os de 10 anos com os de 3 meses. É uma comparação de uma de curtíssimo prazo, 3 meses, com 10 anos. Qual que é o normal? Se eu estou te emprestando dinheiro por menos tempo, então eu teria que ter um retorno menor, né? Porque o mercado está bem, então assim, estou te emprestando dinheiro por menos tempo, está tudo certo. O de 10 anos, ou investimentos de mais longo prazo, pagam mais a taxa de juros maior, porque você está deixando o dinheiro parado, que é um retorno maior, para deixando o dinheiro parado. Beleza. A questão é que quando a gente entra perto de uma crise, a gente tem a inversão disso. A taxa, o juro de curto prazo, paga mais que o longo. Tá? Porque como o mercado está mais incerto, as pessoas demandam mais retorno no curto prazo. E vamos lá, esse aqui é o gráfico do SP500 de todos os retornos, né, a partir de 66, né, de todos os retornos do SP500, depois que teve uma inversão até a próxima inversão, de inversão até inversão, né, da taxa de juros. E aqui eu vou dar um zoom para a gente poder entender esse emaranhado de linha aqui, é o seguinte, ó, vou trazer aqui, para a gente enxergar bem aqui, tá bom. Ó, aqui tem esse emaranhado, vem começando aqui do 1, percebe-se que a gente está nessa linha azul aqui em cima, essa mais de cima, tá? Eu vou apagar todas, olha só, e a gente está aqui, bem nesse retornão aqui todo, tá vendo? Então, quando a gente tem as inversões, olha só, a gente vai comparando com outras inversões, e vou adicionando aqui, sabe? E você vai tendo uma noção de como é que foi cada uma, tá? Então, o que a gente estranha aqui agora é o seguinte, tá? Vamos colocar todas aqui só para a gente voltar para vocês terem uma ideia. Você percebe que a azul, a gente nunca teve um retorno tão grande na história, desde a inversão da taxa de juros, sabe? Ah, mas o soft landing, a gente está num momento diferente, a gente está com o mercado muito mais forte, pode ser. Mas isso que não é normal, tá? A gente está com um retorno muito grande, muito alto, para quem está teoricamente entrando numa recessão lá no fundo e a gente já recuperou muito rápido e estamos indo muito forte. Assim, vale um questionamento porque vocês estão sentindo a economia por acaso melhor? Estão sentindo, por exemplo, a gente está no Brasil, tá? Estou comparando com o SP500, que é mais importante, mas eu não sinto uma melhora muito grande econômica, a inflação está meio alta, entendeu? Não, as coisas estão mais caras, assim, então vale uma reflexão, não é tão bem assim para estar com esse maior retorno da história, né? Mas lá fora, quem está puxando esse índice aqui são as 7 magníficas e o resto, tá? Então assim, vale a pena dar uma refletida sobre isso. Continuando a história aqui, que eu acho que é muito esquisito, por exemplo, o Warren Buffett é agora um vendedor em série, né? E quem está pagando a conta agora é o Bank of America. Essa reportagem de setembro, tá? É do mês passado, início do mês passado. A Berkshire, né, que é a empresa do Warren Buffett, né? Warren Buffett, vocês já não sabem que é um dos maiores investidores da história, né, vivo, tá com 90 e poucos anos. É o oráculo de Omaha, né? Ele vendeu 21 milhões de ações do Bank of America, reduziu pela metade a atuação da Apple. E isso é um negócio muito esquisito, né? Porque
tá, o mercado está subindo e ele está se desfazendo das ações dele. E o estranho é que ele formou já um caixa muito grande. Então assim, aqui explica aqui a notícia dele. Eu vou trazer aqui na próxima imagem. Aqui, ó. O Warren Buffett é a mesma coisa. Ele está com um recorde de caixa. Ele vendeu muito dos ativos dele. Tá? Olha só, ele está com quase 300 bilhões de dólares em caixa, a Berkshire. Maior que vale mais do que toda a Netflix, que toda o McDonald's, que toda a Disney, e o Uber, e o Starbucks, e né, Airbnb. E, assim, ele está com muita grana em caixa. O que esse cara está vendo que a gente não está vendo? Porque ele não quis explicar o porquê que ele está vendendo isso não, tá? Tá vendo? Ele foi vendendo, foi vendendo, foi vendendo, foi vendendo e está vendendo muitos ativos dele. Mas engraçado, ele está vendendo, mas o mercado continua subindo. Se tivesse subindo saudável, ele estaria vendendo? Aí o povo, não, mas ele vê os fundamentos. Sim, ele não é besta, ele não é idiota. Ele vai ver os fundamentos. Assim, ele já está percebendo, será que é uma perda de fundamentos? O que está acontecendo? Tá? Então, assim, é fato. Ele está com muita grana. Ele está continuando vendendo. Ele vai atualizando aqui de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses. Então você não sabe como é que está. Mas aparentemente ele está vendendo muito. Tá? Então isso aqui é complicado. E aí, galera, vamos trazer uma recapitulação do como é que foi. Porque algumas coisas muito estranhas mudaram. Desde pelo menos 2008 para cá, da penúltima crise que teve o Covid. E algumas coisas sistêmicas mudaram muito grande. E muito dinheiro foi impresso. E o que eu quero comentar? As coisas são muito... O mercado está diferente. Aí você pensar, então, mais difícil de prever? Sim e não, porque a história não repete, mas ela rima bastante. Então, assim, eu quero mostrar alguns dados que são, de certo modo, alarmantes, porque isso não condiz com um mercado que só sobe. Tá? A gente já está com um retorno muito alto para quem inverteu, desinverteu. O mercado ainda pode continuar subindo, né, considerando que a gente já, talvez tenha um rally de Natal. E se vê investidores bilionários enchendo o carrinho de caixa e o mercado continua subindo. Quem está botando dinheiro nisso? Então, assim, tem alguma coisa errada. Mas vamos trazer uns dados aqui que são muito importantes a gente conversar. Então, olha só para a gente lembrar, mais dólares foram impressos em julho do que em 200 anos. Isso foi no Covid, tá vendo? 3/8 de 2020. Então, há 4 anos atrás, foram impressos em julho mais dólares que em 200 anos. Isso era para fazer uma inflação monstruosa. E fez. Né? Tanto que o Fed teve que aumentar os juros da maneira mais agressiva possível para segurar uma possível inflação. E quando você traz aqui agora, o estranho da situação é essa... Observe, isso aqui é a dívida americana, tá? A dívida pública. Então você percebe que vinha numa crescente, tal, crescente, vem uma crise. Depois de uma crise, olha só, que essas linhas verticais que são as crises, né? Então, assim, crise de 2000 ali, teve uma crise, dá uma subida. Você percebe que depois dos anos 70 que começa a subir com mais força, né? Mas, ó, 2008 que deu aquela pernada para cima. E, cara, e o Covid, que foi mais curto, né? Explodiu essa dívida para cima e tá em 34 trilhões de dólares. A dívida americana é monstruosamente gigantesca. E naturalmente, para refinanciar essa dívida, as pessoas perdem mais taxa de juros para pagar. O que gera mais déficit, vai virando uma bola de neve que não tem como parar. É insano isso aqui. Quando você olha aqui no consumo das famílias americanas, aqui, dos créditos e os cartões de créditos e planos e né, os consumos, nós estamos nas máximas também. O povo está bastante endividado, né? O povo chegou a guardar um pouco ali de grana ali no Covid, mas o preço voltou a explodir com tudo. Então assim, a galera não está muito bem das pernas, inclusive os bancos, né? E aqui essa imagem eu já trouxe outras vezes. Isso aqui é o unrealized gains, né? Os losses, né? A perda que os bancos estão tendo por ter comprado esses títulos, né, podres ali de certo modo, né? Então assim, se você acha que 2008 foi feio, que aqui, ó, olha a perda que eles estavam. Olha isso aqui hoje. A única forma de eles não realizarem esse prejuízo é eles segurando isso aqui até vencer. Eles compraram títulos muito longos e agora estão num prejuízo muito grande durante muito tempo. Pelo menos 20, começou em 2020 aqui, ó. Então 21, 22, 23, 24 e isso aqui vai continuar alto durante um bom tempo. Ou eles seguram isso durante muito tempo para né, maturar toda essa dívida aqui, né?
Ou se não, isso aqui, se as pessoas forem sacar no banco, eles vão ter que vender esses ativos no prejuízo fudido para devolver o dinheiro das galera. E os bancos vão quebrar. Foi o que aconteceu com o Signature Bank, né, ano retrasado, né, 22 ali. Signature Bank e companhia lá, né. Então, First American Bank, lá, aquela coisa. Então, assim, cara, isso aqui ainda continua muito feio, isso aqui não tá bonito, tá? Então, isso aqui fica uma observação bem interessante sobre que não tá saudável, a economia não tá saudável. E o povo acha que vai ter um soft landing, é meio complicado. Então pensa, o povo está endividado, os governos estão ultra endividados, imprimiram dinheiro demais e alguma coisa não está cheirando bem, porque e os mercados subindo nas máximas, pós uma inversão, estão acreditando no soft landing. Por enquanto os dados econômicos estão legais. E quando não vierem? Porque a Europa não está tão bem, a China está tadinha, tenta imprimir dinheiro, não tá, nem com os estilos não está conseguindo virar alguma coisa que presta. E quando chegar a vez dos Estados Unidos? Então, assim, os Estados Unidos parece estar mais forte. Mas até quanto tempo? Tá? Então, esse é o primeiro. Já trouxe vários pontos aqui, mas é bom para a gente dar uma refletida sobre o que pode acontecer com os investimentos. E eu quero no final trazer o Bitcoin de exemplo, porque eu acho que tem alguma coisa meio estranha que eu quero mostrar para vocês no final. Mas vamos continuar aqui. Aí, eu estou aqui nas minhas páginas aqui, eu percebi, eu estava vendo, me aparecendo os recomendados do YouTube aqui. E eu vi essa palestra aqui, esse podcast aqui, ó, do Otávio Facuri, né, e o Luiz Fernando Roxo, nesse podcast aqui. Eu nem sigo os caras, nem nada, tem muitos podcasts muito ruim aqui, mas esse podcast em específico, então se vocês puderem assistir, foi 8 dias atrás, né, falando o que está acontecendo com a política e economia, são 3 horas de vídeo, mas vale muitíssimo a pena vocês assistirem, porque ele vai me trazer um resumo e como é que eles acreditam que a crise relacionada a isso pode se desenrolar. Essa crise vai acontecer, tá? Mais cedo ou mais tarde. E eu viria todo esse podcast todinho, pelo menos umas 2 vezes aqui, para vocês internalizar a ideia, para proteção e tudo mais, tá? Então essa aqui é a minha dica do momento aqui, desses povos conversando aqui, que eu acho muito, muito, muito importante vocês verem esse vídeo, em específico tá o meu mouse aqui passando aqui em cima, tá? Não deixa passar, não deixa sumir. E vai assistir. Não é uma coisa de imediato, mas pelo visto, pelo Warren Buffett da vida ali, fazendo um caixa desse tamanho, talvez estejamos mais próximos do que parece. Continuando aqui, a parte da análise técnica, olha só. Então não só notícias que eu estou trazendo, eu quero trazer uma parte técnica também. Esse é o DXY. O DXY é o dólar contra uma cesta de moedas. Então é contra o Yen, contra o Yuan, contra o Euro, contra a Libra, contra as moedas que prestam, né? Sem contar que nenhuma dessas moedas presta, mas as menos ruins, né? E olha só, você percebe que, por exemplo, tinha uma linha de tendência que vinha lá dos anos 80 ali, né? Que veio caindo, vem caindo, e depois de 2000, a gente veio em 2008, que a gente já afundou, onde o dólar estava fraquíssimo. Mas engraçado, o mercado veio fortalecendo, e você vê que em 2020 aqui, ó, o mercado vai lá e imprime um monte de dólar, o que faz o preço cair, mas o dólar fortalece depois de novo com tudo. Mas peraí, e fez a maior impressão de dinheiro nos últimos 200 anos, e o dólar tá forte? Como? Então de duas uma. Ou as outras moedas estão lixo, o que mostra que o dólar ainda por ser moeda de reserva, é a mais forte, mas você vê que está num canal de alta, já tem basicamente 15 anos ou mais, quase 20 anos. O dólar vem se fortalecendo tem um tempo. Então assim, lá nesse podcast eu explico por que o dólar pode continuar se fortalecendo durante um bom tempo, tá? Então, e as pessoas, vai estar imprimindo dinheiro a rodo, vai ter uma inflação monstruosa e o Bitcoin é a saída. Talvez não, tá? Eu falo assim porque a gente não fica se apaixonando por nada aqui de investimento assim, né? Independente do que for, na verdade, né? Agora, continuando rapidinho, ó, os juros também, eu peguei o juro de 2 anos, mas vale para o de 10 também. Olha aqui, tinha uma linha de tendência visivelmente que é só caindo, chega o Covid, joga uma taxa de juros para zero, mas depois explode tudo para cima, e a gente está acima dessa linha de tendência, tá? Então assim, os juros parece que vão se manter mais alto, né, durante um bom tempo, para sempre, né? Não sei. O de 2 anos, por exemplo, e o de 10 anos, idem, tá vendo? Lá dos anos 1000 e bolinha, né? 40, 50 anos para trás. É a mesma coisa. O mercado fundamentalmente está diferente do que foi durante os últimos 40, 50 anos. Alguma coisa está errada.
E aí, gente, só pra gente, né, explicar, assim, se você for investir, seja o que for, você tem que tomar um certo cuidado, por exemplo, porque às vezes aquilo que te dá dinheiro você gosta bastante. E aquilo que não te dá dinheiro você odeia. Então, por exemplo, Bitcoin já me deu muito dinheiro. Mas não é porque ele me deu muito dinheiro que eu tenho amor incondicional com ele. Se você falar mal do Bitcoin, a gente vai brigar e você não vai me ofender, sabe? Então, assim, você tem que entender que você não pode se apaixonar por nada. Eu não vou ficar brigando com você por causa do que você acha, de achar. Você agora vai falar mal de Ethereum, então você odeia. Não, cara, assim, é questão do que eu tô vendo, tento trazer para um centro, para um equilíbrio, nem tudo a favor, nem tudo contra, e vendo e tento pesar as coisas, sabe? Então tem que tomar um certo cuidado. Por exemplo, eu gosto muito do Bitcoin, mas o Bitcoin ele é perfeito contra para custódia, né, contra confisco de governo, o governo não tem como confiscar ele de você. E realmente ele é ótimo contra inflação, porque ele tem uma parte fixa, né? Ele tem uma emissão fixa, que vai cortando de 4 em 4 anos, com emissão total de 21 milhões. Então, assim, Bitcoin ele é bom contra inflação. Mas e se por um acaso essa inflação sumir? Não no sentido de desaparecer, assim, mas, por exemplo, se a economia se enfraquece, Bitcoin por acaso fortalece por quê? Tá? Se o dólar está ficando mais forte, sistematicamente mais forte, num canal de alta, como é que o Bitcoin sobe? É só pela inflação? Porque é Bitcoin contra dólar, então, assim, ou contra qualquer outra moeda, o que está acontecendo? O fato é, alguém está mentindo nessa história. Mercado na máxima, com dívida e o cacete, tudo nas máximas também, quem vai estourar para um lado? Sabe? Alguém vai ter que... Né? O que vai acontecer? Então, assim, de novo, aquele podcast é muito bom, que vai trazer explicação muito boa sobre uma possível crise deflacionária. E se isso acontecer, meus amigos, se preparem que pode ser a crise do século e é aquela coisa. Para quem está preparado, é a chance do século de ficar rico. Se você não está preparado, pode ser a vez que você vai ficar quebrado, talvez durante muitos anos, por exemplo. Então, assim, toda crise tem uma oportunidade embutida dentro, se você souber se posicionar até lá. Agora, só para a gente analisar, vamos voltar rapidinho para o Bitcoin, porque eu quero trazer uma última visão gráfica dele aqui, que a gente gosta de analisar, só para a gente dar uma refletida final. Então aqui, gente, ó, o Bitcoin na tela, eu trouxe ele bem limpinho aqui. Ó, vamos lá. Algumas coisas, vamos aos fatos. O Bitcoin está num canal de alta, tá bem visível, né? Desde 2018 ali, né? Topo, fundo, meio do caminho, fundo Covid, topo do mercado, fundo do ciclo. Teoricamente, se fosse seguir esse canal, era para pensar em Bitcoin até final do ano ali, ó, nessa faixa ali, vamos botar julho, cara, faixa ali dos 300 e tantos mil dólares. Bitcoin vai chegar nesse ciclo, se o ciclo for de 4 em 4 anos, sabe quanto que o Bitcoin vai chegar nesse preço? Nunca. Mas nunca que vai chegar. Não tem condição do Bitcoin chegar nesse preço. Porque esse é o ponto. Para o Bitcoin chegar aqui, a inflação tem que disparar loucamente. Mas já viu que a impressão de moeda e o dinheiro, a dívida já está gigante. Como é que você imprimir dinheiro numa situação dessa? O povo vai pedir juros altíssimos, altíssimos, para poder bancar essa conta. E para bancar essa conta, o governo americano já vai chegar a uma hora e vai, eu não vou bancar mais essa conta, eu vou dar calote. E no que der calote, vai explodir tudo, quebrar tudo. Então assim, gente, vamos ser sinceros. Se o ciclo for de 4 em 4 anos, o que vai terminar um ciclo de alta ano que vem, nunca que o Bitcoin vai chegar a 300 mil dólares por moeda. Eu queria muito que chegasse lá, mas não vai. Porque se você olhar até no ciclo passado, 2018, onde a gente estava num outro canal, no outro patamar, aqui teve demanda e a liquidez era baixa. Assim, tipo, onde foi realmente o Bitcoin se tornou mainstream ali, sabe? Antes de 2014, 15, cara, pouquíssima gente falava. Em 2018 foi aquela bolha do Bitcoin. E aqui começou a nascer esse canal. Eu falei, lá em 4 anos atrás, ali, você olha ali agosto, vamos botar ali outubro ali, ó, foi quando rompeu o canal ali, onde tá vendo? Por que rompeu o canal aqui? Esse canalzinho tava aqui, rompeu a máxima do meio do ano. Por quê? Foi aqui onde imprimiu mais dólares nos últimos 200 anos. E a gente saiu da faixa dos 13 para a faixa dos 60. Você acha que vai imprimir mais dólar do mesmo tanto? Para poder chegar lá em cima? Não vai. E mesmo se chegar, não vai jogar a gente dos 60 para 300. Entendeu? Teria que ser 3, 4 vezes o que foi feito nos últimos 200 anos. Entendeu? Ia ser muito, muito mais do que da última vez. Isso não vai acontecer. Então, o que acontece?
E quando você para dar uma analisada mais profunda, porque essa linha aqui eu tracei depois, mas olha só, então o canal está aqui bonitinho, e aqui a gente tem uma linha de suporte, ó, fundo, fundo. Eu achei que a gente ia beirar aqui nessa faixa de cá, mas não beiramos, estamos subindo. E de suporte, olha só, de resistência aqui, ó, a gente tem essas duas faixas aqui, ó, que a gente rompeu, mas não rompeu de verdade. Olha só, tem os dois topos. Se você pega esses dois topinhos aqui, ó, e emenda todos eles, olha só. Quem vocês estão formando aqui, ó? Junto a esse triângulo ascendente. Isso não é um triângulo ascendente. Isso aqui é uma cunha. É uma cunha de alta. Mas uma cunha ascendente. Mas o movimento da cunha ascendente é para baixo. Então assim, se o Bitcoin não rasgar, se ele romper os 90 mil, ir para 100 mil e tudo mais, beleza, vamos fazer um novo topo que vai formar um novo canal. Assim, vou chutar aqui, por exemplo. A gente vai poder fazer, se ele parar nesse meio termo aqui, vamos fazer assim, ó, vai fazer um canal assim, ó. O canal, que lembra aqui, ó, que era mais vertical, formou esse canalzão menos íngreme. Nós vamos formar um novo canal horizontal. Caso a gente rompa essa talvez possível cunha, tá? Isso aqui é uma suposição minha. Mas se não fazer isso e o mercado azedar mais cedo que parece, olha só, porque aqui até aqui já é meio do ano, é início do ano, tá vendo? Então assim, a gente tem ou a gente acelera, rasga esses 90 aqui, esses 90 alguma coisa para cima aqui, e forma um novo topo no meio do caminho, a gente não vai chegar nos 300, esquece. Então assim, o mercado pode vir muito bem aqui, sentir uma resistência muito grande e afundar, tá? E por último, eu quero mostrar aqui para vocês, essa aqui já é uma análise do James lá, do Check on Chain, estou mostrando aqui para vocês saberem, na análise não é minha, mas ele fez um resumo que eu achei ótimo, porque eu falei, a gente trabalha aqui no mercado, aqui no canal, com probabilidades, né? A gente não pode ficar achando, é porque vai para onde? Calma lá. Então assim, ele pegou 4 múltiplos, que são 4 indicadores, que são muito bons, igual o Bear Multiple, que é a média móvel de 200, o Aviv Ratio, né, que é o equilíbrio do mercado ali, né, considerando o True Market Mean, o MVRV em Z-Score, que é o MVRV, todos esses vídeos tem aqui no canal, tá gente? Tem uma playlist só disso aqui, falando todos os indicadores e o Short Term Holder do MVRV. Tá? Então assim, só para terminar, olha só, ele esfriou, né, nessa movimentação lateral, esses 7 meses andando de lado, o Bitcoin esfriou 30%, 33%, está no meio do ciclo no MVRV e esfriou 40%. Quando o Bitcoin chegar nesses preços, 76, 79, 82 e 108, nós já estamos na fase de 80% das leituras dos preços estão abaixo, nesses indicadores correspondentes. Tá? Quando a gente chegar nesse preço aqui dos 131, 109, 96, 92, eu vou ser bem sincero, também já está 90% do mercado, o preço já está para baixo. Então o centro magnético puxa para baixo. Tá, o mercado pode subir para cima irracionalmente durante um bom tempo, tá? Mas já está muito quente. Ele comenta aqui, ó, por volta dos 80 mil dólares, o investidor normal, padrão, já vai estar com um lucrozinho, vai ter uma resistência ali. Mas entre 92 e 130, os hodlers, tipo eu, né, os caras que compram e seguram durante muito tempo, eles vão estar realizando lucro, tá? Assim, vão começar a realizar lucro cada vez crescente, tá? Então, assim, o povo vai chegar a 200, o 200 eu ainda acho que sim, se chegar vai ser um negócio assim, muito louco. Mas 300 esquece, não vai chegar. Então olha só, entre 92 e 130, que é onde mais ou menos pode chegar a nossa cunha aqui, ó, 92, 130 já é mais em cima, né? Pode fazer um rompimento e vir para baixo, um falso rompimento da cunha e afundar, tá? Se realmente for uma cunha, né? Então assim, isso aqui, ó, guarda, porque isso aqui, essas métricas vão mudando à medida que o preço vai subindo também. Eu não olharei muito o meio múltiplo, porque ele é média móvel de 200, o mercado cripto ele é aberto 24 horas, então seria uma média de 365, não de 200. E o short term holder também, para mim que sou meio que um hodler ali, não estou muito preocupado com curto prazo. Mas o Aviv Ratio e o MVRV, então nessa faixa aqui dos 76, 79, 109 e 96, cara, isso aqui me preocupa bastante, tá? Então, realizar nesta faixa, entre 76, 109, 79 e 96, talvez seja muito sensato, porque talvez esta cunha se materialize. E se ela se materializar e a gente romper para baixo, com todo esse cenário que eu trouxe para vocês, meus amigos, a paulada vai ser grande e vai ser muito feia.
Então, galera, tá aí o vídeo de hoje. É bem que eu sabia, já deu 25 minutos ali. O vídeo eu sabia que ele ia ser longo, mas eu acho importante a gente dar essa avaliada, essa geralzona ali, tá? Porque alguém tá mentindo, tá? Mercado subindo nesse fôlego todo, chutando um soft landing ali. E se ainda tiver um soft landing, cara, a inflação tem que esfriar. Mas o povo não vai deixar essa inflação esfriar, porque a dívida está exuberantemente gigante. Tá? As pessoas vão cada vez pedir mais e mais e mais prêmio para financiar um país tão quebrado. Tá? Então, assim, dá uma refletida. Eu ver o podcast lá, acho que vai ser uma ótima ideia para vocês ouvirem lá, tal, para quem gosta disso. E espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima aí. Fui.